Se você costuma assistir vídeos sobre investimentos aqui no YouTube, você com certeza já ouviu falar de reserva de emergência. Você sabe o que é isso? A reserva de emergência é um dinheiro que tem que ficar guardado à sua disposição para eventuais emergências. Por exemplo, a perda de emprego, uma doença sua ou de algum familiar, uma necessidade repentina de mudança ou qualquer outra adversidade que aconteça, alguma eventualidade na sua vida que você precise de dinheiro urgentemente. Pensa, se todo o seu dinheiro estiver investido em ações, por exemplo, ou algum instrumento de renda variável, e você precisa urgentemente de um dinheiro, pode não ser o melhor momento para você vender as suas ações. Pensa se você tivesse uma eventualidade dessas em outubro de 2008, ou então em março de 2020, que foram eventos recentes que aconteceram em que a bolsa simplesmente despencou. Teve perdas de mais de 50% em alguns casos. Se você tivesse que se desfazer dos seus investimentos, vender suas ações para usar o dinheiro imediatamente, você ia ter grandes prejuízos e dificilmente ia conseguir repor esses prejuízos depois. Ninguém está livre de adversidades, e elas são imprevisíveis. Por isso é sempre importante a gente ter um dinheiro guardado que não esteja em renda variável, que esteja em renda fixa, para essas eventualidades. A reserva de emergência tem que ser investida num ativo seguro, garantido e líquido. Esses são os três principais requisitos: segurança, a garantia do valor investido, daquele montante principal que você alocou lá, e liquidez. Tem que estar disponível para você em caso de uma eventualidade. As melhores opções para esse investimento são CDB de bancão, de banco grande. Aqui no Brasil a gente está falando de Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. A poupança, que também é o mesmo risco do banco. A poupança também deve estar num banco grande, de preferência. E ela rende menos do que o CDB, mas o objetivo aqui não é o lucro, né? Ter uma segurança. Pode ser um fundo DI com taxa zero, ou então com uma taxa muito baixa, que você encontra em qualquer banco hoje em dia, ou corretora, ou então no Tesouro Direto Selic. Não pode ser o Tesouro IPCA, nem o Tesouro Pré-fixado, porque eles sofrem marcação a mercado. Eu já gravei um vídeo sobre os diferentes tipos de renda fixa, eu vou deixar o card aqui em cima para você acessar. E nele eu falo sobre os diferentes tipos de renda fixa, dessas que eu citei agora, e também de outros tipos, para você saber qual é o melhor lugar para você investir e tomar a sua decisão. Todas essas opções que eu falei atendem àqueles requisitos. Elas são seguras, porque eu falei aqui nos maiores bancos do Brasil, que dificilmente vão quebrar, e também na União, né, no caso do Tesouro Direto, quem garante é a União, que é mais segura ainda. Da mesma forma, todas essas opções são líquidas, ou seja, você recebe o dinheiro em D+0 ou D+1 no máximo, e também elas são garantidas, ou seja, você tem a garantia do valor principal que você alocou naquele investimento. Ela não oscila para baixo, ela só sobe. É claro que pode ter um rendimento real negativo se a inflação for maior do que o rendimento daquele ativo, mas isso é um risco aceitável para você estar protegido e ter uma reserva de emergência que você vai poder pegar, lançar a mão dela assim que você precisar. Agora, ok, entendi que eu tenho que ter uma reserva de emergência, que alguma coisa pode acontecer, eu posso precisar de dinheiro de forma urgente, mas quanto dinheiro eu devo ter nessa reserva de emergência? Um bom parâmetro é você determinar um número de meses de gastos seus. Por exemplo, 6 meses de gastos, ou 9, ou 12. Se você acha que, por exemplo, se você perdeu o seu emprego, você vai conseguir se reerguer, se restabelecer no mercado de trabalho em 6 meses, então talvez 6 meses seja 6 meses de gastos, seja um dinheiro suficiente para você ter investido nessa renda fixa, como a sua reserva de emergência. Nesse caso, você vai estar se preparando para ficar 6 meses sem receber um centavo e tendo os mesmos gastos que você tinha antes. É claro que o melhor investimento, o melhor montante que você vai definir vai depender da sua situação de vida, do seu momento de vida. Se você é jovem, talvez em 6 meses ou até antes você consiga se restabelecer no mercado de trabalho. Agora, se você tem 60 anos ou mais, então provavelmente, se você for demitido, dificilmente você vai conseguir um novo emprego. Essa é a realidade. Provavelmente aquela demissão vai representar a sua aposentadoria. Agora, se a perda do emprego não for uma preocupação para você, por exemplo, se você é um funcionário público, ou se você tem a sua própria empresa, alguma coisa assim, então talvez o montante que você deva alocar na sua reserva de emergência pode ser menor.
cada pessoa vai ter que definir quantos meses ela consegue ficar sem receber nenhum dinheiro, ou quanto dinheiro ela pode ter que usar no caso de uma emergência, no caso de uma doença, de uma necessidade de mudança, ou qualquer outra coisa que aconteça. O ideal é você pensar o quanto de dinheiro você vai razoavelmente precisar de uma hora para outra no caso de uma eventualidade. Essa que eu expliquei é a visão tradicional da renda fixa, é o que você vai encontrar aí a maioria das pessoas falando. Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco diferente, um pouco peculiar sobre a reserva de emergência. Eu costumo dividir as minhas finanças entre investimentos e reservas, no plural mesmo. Todo o dinheiro que eu guardo no mês ou vai para uma dessas reservas ou vai para os meus investimentos. E eu tenho algumas reservas com atribuições específicas. Por exemplo, eu tenho uma reserva de viagem. Eu sei que de tantos em tantos tempos eu quero viajar, eu quero fazer uma viagem. E eu não gasto dinheiro todo mês com viagem, mas todo mês eu reservo um pouquinho de dinheiro para quando, sei lá, no final do ano, depois de alguns meses, eu quiser viajar, eu sei que eu vou ter aquele dinheiro ali e eu vou ter que gastar aquele dinheiro. Eu também tenho uma reserva que eu chamo de reserva de carro. Meu carro tem 8 anos de idade, funciona muito bem, mas eu sei que uma hora eu vou ter que trocar de carro. Uma hora ele vai começar a dar problema, uma hora ele vai passar mais tempo na oficina do que na garagem ou na rua, então eu vou ter que trocar um carro novo, vou ter que comprar um carro novo. O carro hoje em dia tá caro pra caraca, né? Eu sei que assim, essa reserva que eu tenho de carro não vai ser suficiente para eu comprar um carro novo se de uma hora para outra eu precisar comprar um carro. Mas já vai ser algum dinheiro que eu tenho ali reservado para despesa que eu vou ter no futuro, se eu tiver uma emergência, tiver que trocar de carro imediatamente, não ter um impacto tão grande assim nas minhas finanças. E eu não ter que me desfazer dos meus investimentos para precisar trocar de carro ali na hora. Ou seja, essas e outras pequenas reservas que eu tenho compõem conjuntamente a minha reserva de emergência. Todo esse dinheiro reservado, eu guardo ele com esses fins específicos, mas se eu tiver alguma emergência, esse dinheiro fica em renda fixa, lógico, e se eu tiver alguma emergência, eu sei que eu não vou precisar abrir mão dos meus investimentos, eu não vou ter que vender as minhas ações, os meus FIIs, não, eu vou pegar dinheiro dessas reservas. E é claro que se eu perder o meu emprego, se eu ficar vários meses sem receber um centavo, eu não vou viajar, eu não vou trocar meu carro, eu não vou ajudar várias pessoas a fazer caridade. Então tem um dinheiro ali reservado que eu vou poder usar. Se acontecer a eventualidade, eu puxo o freio de mão e paro de gastar completamente qualquer coisa que eu estava pensando em gastar. Isso é arriscado? Em certa parte sim. Mas na verdade só vai dar rolo se eu perder o meu emprego imediatamente após eu ter gastado todas essas reservas. Eu ter trocado meu carro e ajudei várias pessoas e fiz uma viagem muito grande que eu gastei muito dinheiro, ou seja, limpei todas as minhas reservas, tenho 0 centavos na conta corrente, e aí nesse dia eu perco meu emprego, ou seja, nesse dia eu tô ferrado. Mas a chance disso acontecer é muito baixa, então assim, eu tô tranquilo com a minha decisão, mas essa é a minha visão pessoal. Eu sei que se, além dessas reservas específicas, eu tivesse que ter mais um dinheiro para reserva de emergência, eu ia acabar ficando investido quase 100% do meu patrimônio em renda fixa. Então isso eu sei que eu perderia muito ganho na renda variável, muito ganho de ações, de investir em empresas, e no futuro eu teria uma multiplicação menor do meu patrimônio do que eu poderia ter. Como eu faço esse esquema de várias reservas que juntas compõem uma reserva de emergência, eu consigo liberar dinheiro para comprar mais ações e para investir nos verdadeiros investimentos, naquilo que eu sei que vai multiplicar o meu patrimônio. Mas essa é a minha visão pessoal. Isso faz sentido para mim. Pode ser que faça sentido para você, ou pode ser que não faça sentido para você. Pode ser que você não junte dinheiro para nada. E aí, na verdade, você não vai ter nenhuma outra reserva. Você vai ter que fazer uma reserva especificamente de emergência. Todo o seu dinheiro está investido em ações e bons ativos e você vai ter aquela reserva que é unicamente de emergência. Ou seja, você só vai tocar nela se você realmente precisar, se você realmente tiver alguma eventualidade. Mas pode ser também que você queira guardar dinheiro para outros propósitos e esses outros propósitos, na sua conta, você vai deixar em renda fixa e eles vão funcionar como uma reserva de emergência para você. Bom, então por hoje é isso. Espero que você tenha entendido a verdadeira importância, relevância da reserva de emergência na vida de um investidor. Se você curte vídeos desse tipo, então se inscreve aqui no canal. Tchau!